Cara, se você pensar bem, você aprendeu português quando era criança apenas ouvindo e assistindo as pessoas à sua volta. Não precisou nem estudar. E pra aprender inglês agora, você também precisa ouvir e assistir pessoas falando o idioma. E não tem lugar melhor pra você ouvir e assistir pessoas falando inglês do que aqui no YouTube, que é a maior plataforma de vídeos do mundo, onde tem pessoas falando literalmente qualquer assunto que você imaginar. E olha, no começo, quando me perguntavam como e onde eu havia aprendido inglês, eu sempre respondia que tinha aprendido só no YouTube. E não era mentira. Apesar das várias interações com o inglês que eu já tive e tenho, eu diria que o YouTube fez parte do meu aprendizado e da minha aquisição do inglês como segunda língua. A aula de hoje foi inspirada por esse comentário do Jonatas, que pediu sugestões de canais como Input e também para eu compartilhar canais que me ajudaram a aprender inglês. Só que eu não vou apenas te mostrar canais para você praticar. Eu vou também te ensinar como você pode encontrar canais do seu gosto e que ao mesmo tempo te ajudam a aprender inglês. E aproveitando, eu vou também te propor um exercício que eu sempre passo para os meus alunos particulares, onde você pode se beneficiar ao máximo do conteúdo que você consome e aprender muito inglês. Bom, todos os canais que eu vou te mostrar seguem as 3 regras do Input, que eu te ensinei nessa aula aqui, nesse mesmo canal. Se você ainda não assistiu essa aula sobre Input, tudo bem, assista logo após essa daqui, para fazer ainda mais sentido o que eu vou te falar. O primeiríssimo tipo de canal que eu recomendo você assistir para aprender inglês é esse aqui. Canais onde pessoas mostram coisas e descrevem o que elas estão mostrando. Essa é a melhor forma de você adquirir vocabulário, de forma contextualizada. Tem uma imagem, tem uma explicação, tem alguém usando aqueles objetos, narrando o que está acontecendo. E ainda por cima é legal, é interessante, você descobre coisas, aprende coisas novas. E quando você assiste como pessoas se comportam no dia a dia, em situações informais, como elas reagem, como elas se comunicam, você vai pegando muita coisa no ar. Dá só uma olhada nisso aqui. Everybody in. Who wants a cheeseburger? Raise your hand. Tá vendo? Ele perguntou, who wants a cheeseburger? Quem quer um cheeseburger? Levanta a mão, raise your hand. Tudo de forma contextualizada. O seu cérebro não sabe diferenciar o que é real e o que é ficção. Então quando você assiste a cenas como essas, é como se você tivesse experienciado isso. Então não tem como reclamar que, nossa, eu tô no Brasil e não tem ninguém à minha volta que fala inglês. Eu queria estar num ambiente como esse, com pessoas falando inglês à minha volta, eu ia pegar muita coisa no ar. Tá aí pra você de graça o conteúdo. Tem vídeo, por exemplo, das crianças brincando de Nerf. E você pode ir observando qual vocabulário é usado em ambientes mais simples, para quem tem uma linguagem mais simples, como as crianças, por exemplo. Dá uma olhada. Tá vendo? Tem também esse canal aqui do Ryan's World, que seria o mundo do Ryan, que faz brincadeiras, mostra coisas, vai nos lugares, descreve o que ele tá vendo. Isso é puro comprehensible input. Olha só. How come there's a Japanese flag and a US flag right there? That's a really great question. Tá vendo? O ambiente, o auxílio visual que eles colocam na tela, tudo isso serve de contexto para você, que é essencial para você adquirir vocabulário. Você precisa entender o que tá acontecendo antes mesmo de entender as palavras. Se você assiste um conteúdo como esse, entende tudo o que tá acontecendo e não entendeu as palavras, é muito mais produtivo do que você fazer horas de Duolingo, onde você supostamente entende todas as palavras, só que de forma totalmente descontextualizada. O que você precisa é disso aqui, ó, de contexto, de uma mensagem por trás do inglês. A ideia não é você falar sobre inglês, e sim em inglês. Mas, Gabriel, esses canais aí são pra criança. Eu não gosto desse tipo de conteúdo. Tranquilo, você pode pegar esse mesmo modelo de canal pro assunto que você gosta. Inclusive, eu vou te mostrar vários outros canais aqui nessa aula. E se você ainda não viu, tem uma aula aqui no canal onde eu falei sobre aprender inglês com vídeos infantis. Se quiser aprender mais, dá uma olhada lá. Gabriel, eu gosto muito de tecnologia, gosto de acompanhar as novidades do mercado. Olha só o canal do Marques Brownlee. É um dos maiores canais do mundo, falando sobre tecnologia, também de forma compreensível. Ele sempre mostrando, apontando, descrevendo. Tem muito auxílio visual na tela também. Nesse vídeo, por exemplo, ele está testando um robotáxi da Tesla. Então ele entra no carro e vai fazendo comentários. So we arrive in 9 minutes. This is our route. So it's kind of nice that we get this little screen at the bottom. We do have a poll. Então você vai acompanhando o assunto que é legal para você. Lembrando que o que é interessante para uma pessoa pode não ser para outra. Então sempre foca nisso, pega um assunto que você gosta. Se é um assunto que você gosta, ele te chama atenção. Você tem curiosidade, tipo, nossa, do que será que ele tá falando aqui? Ah, olha lá a imagem, o que será que ele quis dizer a hora que ele expressou dessa forma? Olha o que ele mostrou agora. É um ótimo tipo de canal para praticar o inglês também. Se você gosta de notícia, o YouTube tá cheio também de canais de notícias locais. E essa é a melhor parte, porque você pode pegar um sotaque específico. Por exemplo, eu gosto de como as pessoas falam em Los Angeles. Eu gosto do sotaque deles
Beleza, pega um canal como esses, onde todo mundo que tá falando ali é de Los Angeles. Como dizem, você junta o útil ao agradável e tem aqui um material pra você praticar o inglês. Porque se o assunto é interessante, se você assistiria, se tivesse em português, é um material de fácil compreensão, porque só de olhar pras imagens você já sabe o que tá acontecendo. Pode estar sem áudio que você já entenderia o que tá acontecendo. E junta que você também tem uma certa preferência por esse sotaque, por pessoas dessa região, você tem tudo que você precisa pra praticar. Fuçando nesse canal aqui, por exemplo, eu achei essa reportagem onde o pessoal lá de Los Angeles tá reclamando que na vizinhança onde eles gravam os filmes dos Velozes e Furiosos, as pessoas não param de fazer drift lá e arrastar pneu, fazer barulho, vandalizar as casas, e eles estão protestando contra isso. Tá vendo que não é sobre inglês? É em inglês e sobre um assunto que você acha interessante, que você acha legal. Um outro tipo de canal bem interessante pra quem tá aprendendo inglês são esses canais de viagem, sabe? Esses nômades que vão pra vários países, tipo esse cara, Drew Binsky, que visitou todos os 197 países do mundo, mostrando curiosidades naquele mesmo formato, sabe? De apontar pras coisas, de explicar as coisas. E eu acho ainda mais interessante quando essas pessoas fazem coisas sobre o Brasil, pra você entender um pouco mais da perspectiva dessas pessoas pro nosso país. Como nesse vídeo aqui, por exemplo. What's up, guys? I'm Drew Binsky, and in this video, I'm going to show you what $10 can get you in Sao Paulo, Brazil. Olha só, o cara vai experimentar coisas do Brasil. Então ele vai ver o que dá pra comprar com $10. Aí mostra várias coisas, você vai acabar descobrindo como que fala o nome de várias comidas, principalmente aquelas que não existem em inglês, né? Então, por exemplo, o cara vai lá e experimenta coxinha, que não tem nem tradução pro inglês. Então ele dá a explicação dele pro pessoal de fora do que é uma coxinha. E pode até parecer bobo isso, mas é essa a perspectiva que nós temos quando nós vamos para outros países. A gente não sabe o nome de algumas coisas, a gente precisa descrever aquilo, explicar pra alguém. E é só você começar a assistir vídeos assim que começa a aparecer mais. Olha só, esse cara aqui, ó. Eu visitei a favela mais perigosa do Brasil. Daí você acaba descobrindo um vocabulário muito útil para um brasileiro falante de inglês saber. Em um outro vídeo, um brasileiro perguntou para um estrangeiro qual que é a primeira coisa que vem à mente dele quando ele pensa no Brasil. O cara respondeu, I don't know, the Christ Redeemer Statue. E o brasileiro ficou boiando, tipo, o que será que é isso? E ele tava falando the Christ Redeemer Statue, a estátua do Cristo Redentor. Aí o cara falou outra coisa, o que foi mesmo? Ele falou sugar loaf, que é como é conhecido o pão de açúcar. Então não é como a gente espera, né? Tipo sugar bread. São detalhes assim. Olha só esse outro cara aqui. Esse youtuber resolveu passar um dia com os policiais em São Paulo, né, pra entender como funciona e tudo mais. E é interessante porque tem gente falando português ali no meio, tem brasileiros falando inglês, tem todo o contexto, né? Tipo, se você for de São Paulo, se você for um policial, se você gosta desse tipo de conteúdo, você vai se identificar, automaticamente vai entender mais o que tá acontecendo. Eu achei esse vídeo bem interessante, mas uma coisa bem triste aconteceu, esse pessoal todo que foi demitido da corporação, porque, sei lá, eles não deveriam ter mostrado o que eles mostraram pro youtuber, sabe? Um tipo de conteúdo parecido com esse é você pesquisar lugares que você conhece ou lugar que você mora em inglês pra você achar vídeos de estrangeiros falando sobre a sua cidade. Então, por exemplo, esse cara aqui que mora em Curitiba, ele é de Seattle, ele tá explicando um pouquinho sobre Curitiba. Ele vai andando nas ruas falando um pouquinho mais sobre a cidade. E tem muito vídeo assim, cara. Olha só, me mudar pro Brasil foi um grande erro. Se você mora em São Paulo, por exemplo, você pode pesquisar assim, ó, travel to São Paulo. Ó, Travel to São Paulo, Brasil. Olha só quantos vídeos de estrangeiros que viajaram para São Paulo e estão mostrando curiosidades sobre a cidade e sobre o Brasil do ponto de vista deles. E como eu disse agora há pouco, você acaba descobrindo muito vocabulário útil para um brasileiro falante de inglês saber. Esse canal aqui também faz isso, Seek Discomfort, que é basicamente procure desconforto. Tem até esse vídeo deles que eu achei bem interessante, que eles ficaram 50 horas com o povo Amish, para entender melhor o estilo de vida deles e tal. E por fim, eles até, tipo, ficaram com as mesmas roupas que eles e, tipo, passaram um dia com eles, viveram como eles. Esse vídeo aqui no canal Mind Square foi na cidade mais racista dos Estados Unidos pra fazer um abaixo-assinado pra 5.000 pessoas negras mudarem pra essa cidade. E aí eles mostram como as pessoas reagem. É um conteúdo que, se tivesse mudo, você já entenderia o que tá acontecendo, sabe? É tudo muito visual. Mudando um pouquinho de categoria, esse canal aqui, chamado Story Corps, tem vídeos de animação de 3, 5, até 2 minutos, contando histórias reais, histórias bem curtinhas também, de pessoas desconhecidas. Às vezes é uma história sobre os pais daquela pessoa, às vezes é a história da própria pessoa que ela tá contando, e é legal porque a própria pessoa narra a história. Tem, por exemplo, esse vídeo aqui de uma mulher que cresceu trabalhando assim, colhendo frutas, mas que não tinha muitas condições. Dá uma olhada. The conditions were pretty terrible. I once told someone that I learned to fight with a knife long before I learned how to ride a bicycle. E é legal porque eles falam bem devagar, num tom bem calmo, então dá pra você acompanhar tranquilamente. E eles costumam colocar legendas originais, então não é aquela legenda automática que tá tudo errado,
engraçado, sabe? É um tipo de conteúdo muito bom também. Canais de programa de TV no YouTube tem de monte. Tem o Jimmy Kimmel, tem o Jimmy Fallon, tem o James Corden, que tem um sotaque britânico. E aí você pode, por exemplo, pegar um ator, uma atriz, o cantor que você gosta e acompanhar uma entrevista. Tem esse quadro aqui de cantar dentro do carro, né? Carpool Karaoke, que é bem famoso nos Estados Unidos. Daí você treina aquilo que eu falei lá naquele primeiro canal, que é analisar como as pessoas conversam, como elas reagem, como que elas fazem perguntas, como elas respondem, como elas gaguejam, sabe? O aspecto humano em si da comunicação. Coisas que você não lê num livro, por exemplo. E quando se trata de alguém que você gosta, tipo, sei lá, você gosta do Bruno Mars. Então você pode imitar ele, sabe? O sotaque dele, o jeito dele falar. Tem muita gente que aprende português, por exemplo, e pega uma atriz ou um ator e fala, cara, eu adoro esse sotaque carioca, eu quero falar igualzinho essa pessoa. E por fazer isso, por adotar um estilo de fala, você consegue aprender bem mais rápido, porque você não tá tentando aprender de tudo, sabe? Você tá afunilando, você quer falar como aquela pessoa ou aquele grupo pequeno de pessoas, entendeu? Tem esse programa também do Conan O'Brien, e eu lembro que quando eu comecei a aprender inglês, eu peguei esse vídeo pra destrinchar, sabe? Pra entender 100% do que tá sendo falado. E foi muito legal, porque esse cara é um apresentador de TV, ele resolveu sair entregando comida chinesa, em Nova York. E o interessante é que tem alguns elementos desse vídeo que eu lembro até hoje, como por exemplo isso aqui, ó. Where's West Broadway? This way. Isso que foi falado agora, cara, ficou na minha memória. Ele perguntou, né, where's West Broadway? Aonde é West Broadway? E aí ele falou this way, né, por aqui. E aí a pessoa falou that way. Até hoje, sempre que eu falo this way, por algum motivo, essa cena vem na minha cabeça. E cara, anota aí, isso vai acontecer com você pra caramba. Não é tudo que você fala que você vai lembrar quando você aprendeu, mas quando você lembrar, você vai perceber que vem daí. Vem de vídeos do YouTube que você viu, às vezes um vídeo bobinho, de comédia, como esse aqui, mas você acaba gravando muita coisa. Esse é outro canal que eu assistia bastante também no começo, chamado Studio C, e tem vídeos curtos de comédia. E, inclusive, esse vídeo aqui é um clássico. Canada! USA! Oh, hey there! Oh. E aí tem risada no fundo, né? Você sabe aonde que teve piada e tal. Então, por exemplo, aqui, ela é os Estados Unidos e ela é o Canadá. Então, tipo, eles estão zoando com o jeito de falar dos canadenses, dos americanos. E esse é outro ponto interessante. Ao consumir esses conteúdos, você acaba indiretamente aprendendo contextos culturais, né? Você aprende piadas que só eles entendem, referências culturais como do esporte, da música, que só eles reconhecem, e por fim você aprende mais sobre eles, sobre os falantes de inglês. Quanto mais você sabe sobre eles, melhor você vai entendê-los. Já esse canal aqui é um pouquinho mais recente, chamado The Chit Show, e ele é bem parecido com o The Office, que muita gente gosta. São vídeos bem curtinhos também, pra você treinar o listening. E o interessante é que você assiste meio que em primeira pessoa. Eles estão sempre, tipo, olhando pra câmera, parece que você tá participando daquela cena. Tem esse canal aqui que apareceu como sugestão, que é bem engraçado também. Pra quem gosta de documentário, o canal do 60 Minutes é um prato cheio, tem bastante documentário interessante. Eu peguei esse aqui, por exemplo, do Adam Sandler, que mostra ele dentro da casa dele, tipo, conversando e tal. Olha como que é o ambiente. Very different. Yeah, Tá vendo? Bem natural. Talvez uma das coisas mais problemáticas das escolas tradicionais sejam aquelas histórias que você encontra nos livros, né? Ou até vídeos que são bem artificiais, tipo, é bem forçado, sabe? Só pra você treinar aquela frase, só pra você treinar aquela palavra, sendo que tem muito conteúdo autêntico, verdadeiro, sabe? O que é feito pra quem fala inglês assistir. É assim que a gente quer falar, de forma natural, né? Apareceu até aqui a sugestão, tem esse outro canal também do Stephen Colbert, que também é um late show, igual o Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon. A gente chama esse tipo de programa de TV noturno de late show, programa que passa bem tarde da noite. Tem esse cara aqui também desse canal, que eu gosto bastante, chama Nordic Investor, que seria investidor nórdico. Ele é sueco, ele é Swedish, e ele mudou pro Brasil e tá mostrando coisas do Brasil, sabe? Só que diferente dos outros, ele não mostra tantas coisas, ele fala mais. Eu achei interessante, por exemplo, esse vídeo aqui, que ele fala, eu sou sueco e eu não consigo sobreviver o inverno do Brasil. Porque ele explica, né, que no Brasil as casas não são preparadas pro frio. Então, tipo, você tem que ficar de blusa dentro de casa. Ele acha bem estranho. Tem esse programa de experimento social chamado What Would You Do? Que é o que você faria, que é um clássico. É bem interessante também pra você notar a reação das pessoas, quais palavras as pessoas usam no momento mais reativo. Tem, por exemplo, esse vídeo aqui. Olha só, antes de qualquer palavra ser dita, você já sabe 90% do que tá acontecendo. Você sabe onde ele se encontra, o que ele tá fazendo, o que aqueles números significam, o que esse barulho do supermercado significa. Tá vendo? Tem muito contexto. E aqui eles fazem esse experimento social de um veterano que não pode pagar, não consegue pagar pelas compras dele. Vai ver se as pessoas ajudam. Olha só. You live around here? Yes, we do. And that's not all. I run a food pantry up here on Goliad. Do you get a lot of military?
interações entre pessoas, assim. Tem esse episódio também que eu já usei em algumas aulas, de um homem que é analfabeto, e ele vai pedir um milkshake, só que ele precisa que alguém lê pra ele. What flavors do you have? They're on the wall right behind me. You know, I forgot my glasses. Aí ele começa a falar, né, eu esqueci meus óculos. Ele não quer falar que não sabe ler, né? Tem um canal do Tom Scott, que mostra bastante curiosidades também. E ele é da Inglaterra, então se você gosta do sotaque britânico, é uma boa também. I'm not allowed to cross this road because this is the town of Stansted, Canada. On the other side of the street is Derby Line, USA. Aqui, por exemplo, ele tá mostrando a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. E ele dizendo que não é autorizado atravessar a rua, que senão ele vai estar no outro país. É bem legal também o canal do Prince EA. Tem vídeos motivacionais, bem ilustrados também. E o mais interessante é que ele deixa sempre o texto na tela. Então você pode ir acompanhando com o texto também. Coincidence? I don't think so. Take a look at this chart. E os vídeos dele também sempre tem esse tom de música e rima também, parece que é meio que um poema, tá sempre rimando as palavras, é legal também pra praticar. Tem o clássico canal do Joe Rogan, talvez a única dificuldade aqui seria que não tem imagens, né, não é ilustrativo, é simplesmente duas pessoas sentadas conversando, mas eu considero um conteúdo muito bom, porque são conversas longas, você pode pegar uma pessoa que você gosta, sei lá, se você gosta do Elon Musk, você pode ouvir ele 2 horas conversando com o Joe Rogan, eles falam mais devagar, é um ambiente calmo, e por não ter muita imagem, dá pra você ouvir enquanto faz outra coisa, né, tipo, enquanto dirige, enquanto limpa a casa, ou na academia e etc. Dá pra você multitask com esse tipo de conteúdo. Pra quem gosta de musculação e bodybuilding, tem esse canal do Jesse James West. Tem vários vídeos interessantes, como esse aqui, por exemplo, que ele pegou vários pedreiros pra competir com bodybuilders, pra ver quem é mais forte. Tem o canal Dude Perfect, que mostra competições, os famosos stunts, e entre as competições eles conversam bastante. As I don't know what to say in these intros anymore. It's hard to make it interesting when, you know, I want to get your hopes up and just don't. Tá vendo? E são vídeos dinâmicos, sabe? Mostrando a competição e tal. Então você assiste um vídeo desse de 5 minutos, você nem vê o tempo passar e já consumiu muito inglês. Cara, tem muito conteúdo. Pra quem trabalha com marketing, com funil de vendas, esse canal aqui é um prato cheio. É um cara australiano que dá muitas dicas, tem muito auxílio visual também pra você entender o que ele tá falando. Acho muito bacana também. Agora, esse último canal que eu vou te mostrar aqui é um canal que quebra uma das 3 regras do input, só que mesmo assim é um ótimo canal. Lá nas 3 regras do input, eu coloquei em primeiro lugar que você deve consumir conteúdo autêntico, né? Conteúdo exclusivamente criado por e para falantes nativos de inglês. O canal do Voca English, que eu vou te mostrar agora, ele é feito por um falante nativo de inglês, mas não para falantes nativos de inglês. Só que o formato dos vídeos é muito bom para você aprender. Dá só uma olhada. So now we're outside. This grass has been cut. This grass has not been cut. Olha só, ele mostra que a grama de cá tá cortada e essa aqui não está cortada. Ele vai sempre apontando e descrevendo coisas de forma proposital para quem realmente tá aprendendo inglês. E ele aproveita e fala um pouquinho mais devagar, então se você for mais iniciante, é um conteúdo interessante para você. E aproveitando, vou até mostrar um outro canal aqui que não ia mostrar. Tem o Bob the Canadian, eu acho muito bom. Ele é um canadense que faz vídeos assim como esse canal que eu te mostrei agora há pouco. Ele mostra coisas, aponta para as coisas, dá nome. Isso também é comprehensible input. Bom, com todos esses vídeos e com todas as dicas que eu te dei ao longo da aula, você já sabe exatamente o tipo de canal e conteúdo que você precisa consumir para aprender inglês. Mas aí pode surgir a pergunta: Gabriel, eu devo apenas assistir? Só isso? Só assistir que eu vou aprender inglês? Bom, a resposta é sim. Se você consumir muito inglês de forma compreensível, ou seja, o que a gente falou na outra aula, o comprehensible input, você vai aprender inglês. Só que tem exercícios muito bons que você pode fazer usando esse conteúdo como material. E é isso que eu vou te passar agora. Tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, cria uma conta nova pro YouTube. Cria uma conta só para você consumir conteúdo em inglês. Daí você vai configurar essa conta, vai colocar, por exemplo, localização. Você coloca o país que você quer assistir conteúdo. Pode colocar, por exemplo, Estados Unidos. Eu quero assistir conteúdos dos Estados Unidos e meu idioma é inglês. Já muda o idioma da conta pro inglês. Se você não sabe como fazer isso, eu tenho um tutorial no meu outro canal ensinando como deixar o YouTube em inglês para você praticar o seu listening. Daí você já faz todas as configurações necessárias. Depois disso, você vai treinar o algoritmo. Ou seja, você vai assistir apenas vídeos em inglês. Você vai pesquisar, assistir coisas em inglês, vai se inscrever em canais em inglês, dar like e vai comentar em inglês. Faz tudo em inglês nesse canal. E sempre que aparecer algum vídeo em português, você vai lá nos 3 pontinhos do lado do vídeo e vai clicar em não interessado ou
não recomendo esse canal. Vai educando o algoritmo para entender que com aquela conta, quando você loga com aquela conta, você apenas consome conteúdo em inglês. Aí sim, todas as sugestões que vão aparecer vão ser de coisas em inglês, até propaganda que aparecer vai estar em inglês para você, beleza? Então vamos lá pro exercício em si. Primeira coisa, pega um vídeo curto que você gostar. Lembrando que tem que seguir aquelas 3 regras do input. Beleza, escolheu o vídeo? Agora o seu trabalho é o seguinte, você tem que coletar o máximo de contexto que você conseguir antes de começar o vídeo, tá? Antes de dar play. O que você vai fazer? Primeiro você analisa a capa do vídeo, né? A thumbnail, aquela foto antes de você clicar. Vê bem do que é o assunto, pra você já saber mais ou menos o que esperar. Segunda coisa, vê o canal, né? Tipo, o assunto do canal. Ah, tá, é um canal de programa de TV, é um experimento social. Depois, analisa bem o título do vídeo. Ah, mas tem palavras aqui que eu não conheço no título. Beleza, vai lá e pesquisa elas, tenta pegar uma tradução pra saber exatamente do que se trata o vídeo antes de começar. Então você já conhece o canal, sabe qual é o assunto do vídeo, como por exemplo esse aqui. Homem analfabeto é atacado por caixa da lanchonete. Opa, já sei mais ou menos o que vai acontecer. Inclusive, sei que é um canal de experimento social. Então eu sei que essa cena aqui é forjada. Aí você faz o seguinte, assista os primeiros 30 segundos do vídeo, tá? Só 30 segundos. E analisa o ambiente, os personagens, tom de voz que eles estão falando, a música de fundo, o que tá tentando passar. Daí você fecha o pacote do contexto. Quando você fez tudo isso, você tem contexto, você sabe do que se trata e você sabe o que esperar. Daí o que você faz agora com esse vídeo? Assista o vídeo todo, de modo free flow, sabe? Sem interrupção. E você vai focar apenas na primeira camada, que é entender o que tá acontecendo, tá? Você não vai assistir o vídeo tentando coletar palavras novas, com o intuito de anotar. Não, você vai assistir com o intuito de entender o que está acontecendo. Imagina que você é uma criança, que você tá na frente da TV. Você quer só, tipo, o que tá acontecendo? O que é isso? Do que se trata isso? Tudo vai se basear no contexto que você já coletou antes, tá? Você vai assistir o vídeo até o final. E por ser um vídeo mais curto, você consegue assistir mais de uma vez. Mas quantas vezes que eu devo assistir? Quantas vezes você puder ou quantas vezes você quiser. Assista várias vezes, tá? Tipo, algumas frases vão até ecoar na sua cabeça, de tanta repetição. Assista várias vezes, apenas com esse intuito. Entender o que tá acontecendo. Como se você fosse um espectador nativo do idioma. Pensa assim, eu falo inglês. Eu vou assistir por causa do assunto que tá aqui. Eu não tô assistindo por causa do inglês. É uma notícia, eu vou assistir pra ver a notícia, o que tá acontecendo. O inglês vai ser a ferramenta para eu entender. Coloque isso na cabeça e assista várias vezes. Beleza, passou dessa fase? Entendeu bem o que tá acontecendo? Aí você vai perceber que tem algumas lacunas, né? Tem palavras que você não entendeu, tem uma horinha ou outra ali que você ficou na dúvida, que o que realmente a pessoa quis dizer, o que tá acontecendo de fato, muitas vezes fica duvidoso. Mas beleza, se você entendeu a maioria do que tá acontecendo, mesmo sem entender as palavras, segue pra próxima fase. Agora, se você entendeu muito pouco ou quase nada do que tá acontecendo, aí você troca o conteúdo, pega outro vídeo, pega uma coisa mais fácil, uma coisa mais comprehensible, né, que tem mais imagens ou algo mais familiar pra você, beleza? Próxima fase então. Agora, assista com legendas em inglês. Se tiver, tá? Porque às vezes no YouTube não tem a legenda que as pessoas criam, e sim aquelas legendas automáticas que estão bem erradas. Se tiver a legenda, assista com a legenda em inglês. Vê se você entende uma coisinha ou outra a mais, só por estar contexto pra você acompanhar. Vai perceber que sim, tem muita coisa que você não tinha entendido assistindo sem a legenda em inglês, mas com o texto em inglês embaixo, você acaba reconhecendo mais palavras. E da mesma forma, assista quantas vezes você puder ou quantas vezes você quiser o mesmo vídeo, fazendo esse passo. Ah, Gabriel, então eu vou ficar um tempão no mesmo vídeo? Sim, o que tem? Qual que é o problema? Não tenha medo de repetição. Lembra daquela aula que a gente falou sobre o diagrama de Venn? Se você entende 100% de um filme em inglês, a hora que você vai assistir um segundo filme, 40% do que tá lá você já conhece. E aí você vai só escalando o seu conhecimento. Agora, na terceira fase, o que você vai fazer? Você vai assistir de novo, só que dessa vez, você vai pausar o vídeo sempre que você ficar boiando, sabe? Se você entendeu mais ou menos o que aconteceu, beleza. Agora, se você ficar boiando, tipo, cara, o que será que estão falando? Pausa o vídeo, olha na legenda, traduz, pega exatamente as palavras que estão dizendo, pra você entender. É como se fosse um pente fino, sabe? Você vai catando o piolho. Opa, aqui não entendi, tira o piolho. E vai fazendo isso até o final do vídeo. Nessa fase, você vê uma vez só o vídeo. E detalhe, se mesmo traduzindo você fica boiando, larga a mão, tá? Eu costumo falar assim, ó, stuck, move on. Né? Ficou preso,
segue em frente. Não é pra ter pressão, tá? Não é pra ser chato, não é pra ser técnico. Volta mais tarde naquela parte, que mais tarde vai estar mais fácil. Isso é um fato, tá? Idioma tem muito disso. Daí a última fase é opcional, é só se você quiser mesmo. Se você quiser, você pode parar por aí e fazer o mesmo com outro vídeo, ou você pode ir mais a fundo. Você pode pegar a transcrição do vídeo pra você fazer outros 2 exercícios. Um deles é traduzir tudo, é pegar 100% do texto, passa para português, ver o que você não conhecia, ver o que foi surpresa para você. E o outro exercício é fazer shadowing, que é ouvir alguns segundos, tipo 2, 3 segundos, pausa o vídeo e tenta imitar exatamente o que você ouviu. Quando eu falo exatamente, é literalmente exatamente o tom de voz, o volume que a pessoa tá falando, se ela tá nervosa, se ela tá rindo, se a pessoa fala fino ou fala grosso. Tenta imitar exatamente, tenta alinhar as frequências sonoras do que você tá ouvindo com o que tá falando, tenta fazer um eco. É um ótimo exercício de output que você pode aproveitar e já fazer. Bom, pessoal, agora então é a hora da chamada. Eu vou pedir para você escrever presente aqui embaixo para me avisar que você chegou até o final e que você vai botar em prática o que você aprendeu hoje. Lembrando que se você quiser aprender mais inglês comigo, tem um link aqui embaixo do meu treinamento. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.